Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Não sei se o ângulo tá muito bom, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que tá tranquilo. Pessoal, vamos dar sequência, né, dos conteúdos. E antes de dar sequência, eu quero fazer uma pequena correção com vocês, tá? Ali da página 388, tem ali, justifique a afirmação a seguir e utilize exemplos, né? Aí tá ali, a impressão que temos é de que o tempo passa cada vez mais rápido e as distâncias entre os lugares estão cada vez mais curtas. O que vocês entenderam dessa frase? Vocês têm que colocar ali, o que isso é uma característica do que? Da globalização. Por quê? O tempo passa cada vez mais rápido, porque a gente tem mil coisas para fazer. Agora com essa quarentena tá pior, porque é celular, é WhatsApp, é o fala com o outro. Quando você vai ver já tá de noite, né? Então assim, a correria do dia a dia, devido à globalização, faz com que as coisas passem mais rápido, ou a gente sente que passa mais rápido. E as distâncias mais curtas é o quê? Tudo está mais fácil. Você consegue falar com alguém que está no Japão nesse exato momento, se você quiser, né? Você consegue gravar uma aula, né? Futuramente a gente vai ter isso, tá? Então, tudo está mais conectado, tá? Então, a globalização dá essa sensação de tudo muito acelerado e tudo muito fácil de se encontrar perto. Vocês colocarem alguma coisa nesse sentido, tá certo. Observe novamente os gráficos do mapa da 385 e explique o que eles revelam. Tá, esse mapa aqui que é do usuário de internet, né? Vocês têm que ver que existem países que têm grandes números de usuários de internet, né? E aí vocês podem dar exemplos de que países são esses. Os que estão grifados ali, né? Estados Unidos, Reino Unido, até o Brasil, se vocês olharem bem, tem muitas pessoas acessando a internet, tá? Então o mundo está cada vez mais conectado. Realize uma pesquisa em livros ou na internet e escreva um pequeno texto explicando o termo aldeia global. Antes da quarentena eu comentei isso com vocês, né? O que seria essa aldeia global? Vocês têm que entender que esse conceito foi criado a partir dos anos 60, tá? E ele, assim, ele serve para explicar, sintetizar os efeitos da comunicação em massa. Isso é um termo para explicar os efeitos surgidos pela essa comunicação em massa. Então, assim, o que são? Você não tem mais barreira, né? Hoje, via internet, principalmente, você se conecta ao mundo inteiro. Então, a aldeia global foi um termo criado para isso, a partir dos anos 60. Seguindo, tem uma charge, né, de um doutor, de um mestrado e tal, e aí ele vai pintar a parede, né? O personagem tem alguma qualificação profissional? Qual? Sim, ele tinha formação superior, ele era mestre e tal, faculdade renomada e tudo mais. Ele precisa utilizar essa qualificação para desempenhar a tarefa? Não, né? Ele, assim, para fazer uma pintura, talvez tenha que ter a qualificação para isso, mas não de mestrado, doutor, né? De acordo com o que você estudou, qual o nome que se dá essa situação? Desemprego estrutural, tá? Então vocês viram, acho que eu já passei aqui para vocês as características do desemprego, né? Tem o tecnológico, tem o estrutural, tá? Então assim, vocês conseguem responder bem tranquilamente. Ele precisa utilizar... não, perdão, gente, já li isso aqui. Os quadros a seguir tratam a influência da globalização no aumento do desemprego. Relacione os quadros correspondentes. Então aqui vai falar sobre essa questão dos tipos de desemprego, que é o estrutural, tecnológico, a informalidade e a precarização do trabalho. Então vocês vão colocar ali, a primeira alternativa é C, a segunda, que é ali causada pela redução de despesas em favor do aumento da produtividade, é A
A da frente ali é D, caracteriza pela degradação das condições de trabalho. E a última, lá embaixo, é a B, tá? Não vou ler as alternativas para errar. Agora vamos chegar ao assunto novo, vou tentar ser ágil só um pouquinho. Correr contra o tempo para o vídeo não ficar longo. Aqui, fluxos migratórios, dinâmica populacional e globalização. Vocês podem abrir a partir da página 390. O que a gente tem que entender? Que se vocês olharem o gráfico, o mapa do livro de vocês, vocês vão ver que o fluxo de migração no mundo é constante e é muito grande. Claro que agora durante essa pandemia, né, as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade, pouco não, muita dificuldade na mobilidade, né? Até nas ruas, de certa forma, estão sendo controladas, até para evitar que aumente os casos. Mas assim, existe fronteiras fechadas, existe divisas de município que também estão tendo controle para a entrada de alguns lugares e outros, tá? Entrada e saída. Então assim, eu quero que vocês entendam que esse fluxo é essas mudanças, né? De você sair de um ponto A para o ponto B no lugar do globo. E tem vários tipos. Eu vou resumir aqui bem rapidão e a gente na próxima aula da sequência e eu vou focar num outro assunto. Que esses fluxos migratórios, né? Que vocês sabem que vem da migração e tudo mais, né? Existe 4 tipos, pelo menos 4 tipos que o livro está descrevendo que eu vou explicar para vocês. Que é o de trabalho, o fluxo migratório, a migração religiosa, ambiental e refugiados. Essas duas aqui, de certa forma, os dois são refugiados, né? Mas esse aqui eu quero falar dos refugiados políticos, que é um tema muito interessante, muito importante. Então, assim, esse aqui de trabalho, existe 2 contextos, né? Dois grupos que a gente pode estar afirmando. Tem um grupo que é aqueles que saem geralmente dos países subdesenvolvidos, dos países mais pobres, que estão geralmente na DIT, lembra? No sul. Eles tentam a vida onde? Nos países europeus, nos Estados Unidos, países mais ricos, né? Esse grupo geralmente não tem qualificação profissional. Geralmente, entendam isso. E eles vão, às vezes, para trabalhar em empregos subalternos, como alguns dizem, que o pessoal dos próprios países, os nativos, não querem trabalhar. Vamos dar exemplo. Vai trabalhar de faxineiro, vai trabalhar no restaurante para lavar prato, vai ser pintor, carpinteiro, algumas profissões que em países desenvolvidos, mais ricos, mas não tem mão de obra para essas funções, tá? Então existe essa migração de trabalho e tem o contrário, que é chamada fuga de cérebro, tá? Que é casos específicos de pessoas que vêm dos países mais ricos trabalhar nos países mais pobres, tá? Como assim? Por exemplo, um professor tal, qualificado, mestre, doutor, um pesquisador, um cientista, né? Um médico que vem de fora, como ele tem uma especialidade muito seletiva, rara, ele vem cobrir buracos em algumas regiões do mundo, tá? Então, assim, a fuga de cérebros é quando vem gente especializada de um canto e vai para outro. E neste contexto aqui, a gente fala que geralmente é o oposto. É do país rico para o país pobre, né? Então, vem uma minoria. E também acontece dentro do país, tá? Se a gente vê exemplos, concurso que abre lá no Mato Grosso, no Centro-Oeste, no Norte, para médico, vamos supor, para professor, né? Lá tá pagando 20 horas, vamos supor, 10 mil reais. Aqui você no máximo vai pagar 3 mil. Por que essa diferença? Porque talvez esteja faltando mão de obra qualificada para tal função, tá? Então, tô dando um exemplo, tá? Um exemplo que para vocês entenderem que por lá porque algumas regiões têm menos mão de obra,
eles tentam chamar a atenção de alguma forma, tá? Então uma delas é ofertando. Então isso gera interesse desse grupo aqui de migrar, tá? Claro que tem às vezes outros interesses, mas o principal é o financeiro. E a fuga de cérebro vocês têm que entender que é a questão, como que eu posso dizer? É a questão da pessoa ter qualificação para suprir necessidades no local, tá? Contrário, você já tinha ouvido muito falar, por isso que eu frisei bastante nisso aqui. Outro exemplo, prometo que você é rápido. Os fluxos migratórios ligados à religião, religioso. Então, no caso aqui, a gente está falando de peregrinações. A gente pode dar exemplos, os muçulmanos que vão até a Meca, tem no livro de vocês. Alguns cristãos querem fazer aquele passeio a Santiago de Compostela, fazer algumas vias sacras, fazer algumas coisas que dentro do Brasil mesmo tem bastante. Isso é um tipo de migração religiosa, tá? Só um pouquinho, gente. Eu acho que tá tranquilo. Pessoal, vamos dar sequência, né, dos conteúdos. E antes de dar sequência, eu quero fazer uma pequena correção com vocês, tá? Ali da página 388, tem ali, justifique a afirmação a seguir e utilize exemplos, né? Aí tá ali, a impressão que temos é de que o tempo passa cada vez mais rápido e as distâncias entre os lugares estão cada vez mais curtas. O que vocês entenderam dessa frase? Vocês têm que colocar ali o que? Que isso é uma característica do que? Da globalização. Por quê? O tempo passa cada vez mais rápido, porque a gente tem mil coisas para fazer. Agora com essa quarentena tá pior, porque é celular, é WhatsApp, fala com um, fala com o outro. Quando você vai ver já tá de noite, né? Então assim, a correria do dia a dia, devido à globalização, faz com que as coisas passem mais rápido, ou a gente sente que passa mais rápido. E as distâncias mais curtas é o quê? Tudo está mais fácil. Você consegue falar com alguém que está no Japão nesse exato momento, se você quiser, né? Você consegue gravar uma aula, né? Futuramente a gente vai ter isso, tá? Então, tudo está mais conectado, tá? Então, a globalização dá essa sensação de tudo muito acelerado e tudo muito fácil de se encontrar perto. Vocês colocarem alguma coisa nesse sentido, tá certo. Observe novamente os gráficos do mapa da 385 e explique o que eles revelam. Tá, esse mapa aqui que é do usuário de internet, né? Vocês têm que ver que existem países que têm grandes números de usuários de internet, né? E aí vocês podem dar exemplos de que países são esses. Os que estão grifados ali, né? Estados Unidos, Reino Unido, até o Brasil, se vocês olharem bem, tem muitas pessoas acessando a internet, tá? Então o mundo está cada vez mais conectado. Realize uma pesquisa em livros ou na internet e escreva um pequeno texto explicando o termo aldeia global. Antes da quarentena eu comentei isso com vocês, né? O que seria essa aldeia global? Vocês têm que entender que esse conceito foi criado a partir dos anos 60, tá? E ele, assim, ele serve para explicar, sintetizar os efeitos da comunicação em massa. Isso é um termo para explicar os efeitos surgidos pela essa comunicação em massa. Então, assim, o que são? Você não tem mais barreira, né? Hoje, via internet, principalmente, você se conecta ao mundo inteiro. Então, a aldeia global foi um termo criado para isso, a partir dos anos 60. Seguindo, tem uma charge, né, de um doutor, do mestrado e tal, e aí ele vai pintar a parede, né? O personagem tem alguma qualificação profissional? Qual? Sim, ele tinha formação superior, ele era mestre e tal, faculdade renomada e tudo mais.
Ele precisa utilizar essa qualificação para desempenhar a tarefa? Não, né? Ele, assim, para fazer uma pintura, talvez tenha que ter a qualificação para isso, mas não de mestrado, doutor, né? De acordo com o que você estudou, qual o nome que se dá essa situação? Desemprego estrutural, tá? Então vocês viram, acho que eu já passei aqui para vocês as características do desemprego, né? Tem o tecnológico, tem o estrutural, tá? Então, assim, vocês conseguem responder bem tranquilamente. Ele precisa utilizar... Ah, não, perdão, gente, já li isso aqui. Os quadros a seguir tratam a influência da globalização no aumento do desemprego. Relacione os quadros correspondentes. Então, aqui vai falar sobre essa questão dos tipos de desemprego, que é o estrutural, tecnológico, a informalidade e a precarização do trabalho. Então, vocês vão colocar ali, a primeira alternativa é C, a segunda, que é ali causada pela redução de despesas em favor do aumento da produtividade, é a da frente ali é D, caracteriza pela degradação das condições de trabalho, e a última, lá embaixo, é a B, tá? Não vou ler as alternativas para errar. Agora vamos chegar ao assunto novo, vou tentar ser ágil, só um pouquinho. Correr contra o tempo para o vídeo não ficar longo. Aqui, fluxos migratórios, dinâmica populacional e globalização. Vocês podem abrir a partir da página 390. O que a gente tem que entender? Que se vocês olharem o gráfico, o mapa do livro de vocês, vocês vão ver que o fluxo de migração no mundo é constante e é muito grande. Claro que agora, durante essa pandemia, né, as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade, pouco não, muita dificuldade na mobilidade, né? Até nas ruas, de certa forma, estão sendo controladas, até para evitar que aumente os casos. Mas assim, existe fronteiras fechadas, existe divisas de município que também estão tendo controle para entrada de alguns lugares e outros, tá? Entrada e saída. Então, assim, eu quero que vocês entendam que esse fluxo é essas mudanças, né? De você sair de um ponto A para o ponto B, num lugar do globo. E tem vários tipos. Eu vou resumir aqui bem rapidão e a gente na próxima aula da sequência e eu vou focar num outro assunto. Que esses fluxos migratórios, né? Que vocês sabem que vem da migração e tudo mais, né? Existe 4 tipos, pelo menos 4 tipos que o livro está descrevendo que eu vou explicar para vocês. Que é o de trabalho, o fluxo migratório, a migração religiosa, ambiental e refugiados. Essas duas aqui, de certa forma, os dois são refugiados, né? Mas esse aqui eu quero falar dos refugiados políticos, que é um tema muito interessante, muito importante. Então, assim, esse aqui de trabalho, existe 2 contextos, né? Dois grupos que a gente pode estar afirmando. Tem um grupo que é aqueles que saem geralmente dos países subdesenvolvidos, dos países mais pobres, que estão geralmente na DIT, lembra? No sul. Eles tentam a vida onde? Nos países europeus, nos Estados Unidos, países mais ricos, né? Esse grupo geralmente não tem qualificação profissional. Geralmente, entendam isso. E eles vão, às vezes, para trabalhar em empregos subalternos, como alguns dizem, que o pessoal dos próprios países, os nativos, não querem trabalhar. Vamos dar exemplo. Vai trabalhar de faxineiro, vai trabalhar no restaurante para lavar prato, vai ser pintor, carpinteiro. Algumas profissões que em países desenvolvidos, mais ricos, mas não tem mão de obra para essas funções, tá? Então existe essa migração de trabalho e tem o contrário, que é chamada fuga de cérebro, tá? Que é casos específicos de pessoas que vêm dos países mais ricos trabalhar nos países mais pobres, tá? Como assim? Por exemplo, um professor tal, qualificado, mestre, doutor, um pesquisador, um cientista, né? Um médico que vem de fora, como ele tem uma especialidade muito seletiva, rara, ele vem cobrir buracos em algumas
regiões do mundo, tá? Então, assim, a fuga de cérebros é quando vem gente especializada de um canto e vai para outro. E neste contexto aqui, a gente fala que geralmente é o oposto. É do país rico para o país pobre, né? Então vem uma minoria. E também acontece dentro do país, tá? Se a gente vê exemplos, concurso que abre lá no Mato Grosso, no Centro-Oeste, no Norte, para médico, vamos supor, para professor, né? Lá tá pagando 20 horas, vamos supor, 10 mil reais. Aqui você no máximo vai pagar 3 mil. Por que essa diferença? Porque talvez esteja faltando mão de obra qualificada para tal função, tá? Então, tô dando um exemplo, tá? Um exemplo que para vocês entenderem que por lá tem, porque algumas regiões têm menos mão de obra, eles tentam chamar a atenção de alguma forma, tá? Então uma delas é ofertando. Então isso gera interesse desse grupo aqui de migrar, tá? Claro que tem às vezes outros interesses, mas o principal é o financeiro. E a fuga de cérebro vocês têm que entender que é a questão, como que eu posso dizer? É a questão da pessoa ter qualificação para suprir necessidades no local, tá? Ao contrário, você já tinha ouvido muito falar, por isso que eu frisei bastante nisso aqui. Outro exemplo, prometo que vou ser rápido. Os fluxos migratórios ligados à religião, religioso. Então, no caso aqui, a gente está falando de peregrinações. A gente pode dar exemplos, os muçulmanos que vão até a Meca, tem no livro de vocês. Alguns cristãos querem fazer aquele passeio a Santiago de Compostela, fazer algumas vias sacras, fazer algumas coisas que dentro do Brasil mesmo tem bastante. Isso é um tipo de migração religiosa, tá? Só um pouquinho, gente. Eles estavam vindo correndo, eu pausei antes, né? Tudo adaptado, mas vamos lá. Então, trabalho, já falei, religiosa, geralmente está ligado a essa questão da fé da pessoa, dela fazer algumas movimentações pelo planeta ou regiões, tá? E essas duas aqui são bem interessantes, porque a gente tem a questão ambiental e os refugiados. Ambiental, a gente está vendo, acontecendo aqui na nossa região e no Brasil como um todo, que a gente recebeu bastante imigrante da onde? Imigrante lá do Haiti, né? Que eles tiveram problemas ambientais e tudo mais. Resumindo isso aqui, às vezes alguns desastres que acontecem em algumas regiões do mundo faz com que eles percam casa, emprego, as moradias em geral, tudo, né? Lugar de trabalho, gera mortes, destruição e eles ficam à mercê de outros povos para acolher, né? Isso é interessante para a gente já entender outro assunto. Então, os desastres ambientais, eles causam migração, tá? Necessária, mas assim, muito triste também, porque eles provavelmente não queriam estar saindo dos seus locais de origens, diferentes desses aqui, né? Esse aqui ainda fala, é o financeiro. O religioso vai porque quer, tá? E geralmente é por um tempo, tá? Agora, a ambiental é porque geralmente aconteceu alguma devastação no seu local de origem. E essa aqui também é triste. E esses aqui estão sofrendo muito preconceito também. Porque assim, esses refugiados, nesse caso, nós vamos falar dos refugiados políticos, né? E o principal foco de refugiado político hoje em dia a gente vê que vem da Síria. E eles estão se espalhando pelo mundo todo, principalmente na Europa, né? Só que tem muita gente boa aqui, muita gente que precisa, que está fugindo do regime da Síria. Mas tem muita gente ruim infiltrada, tá? Assim, isso tá gerando muito problema, porque aí todo mundo quer falar, não, é porque é muçulmano.
Não é, gente, não é. A gente tem que entender que é uma religião também, é uma religião abraâmica, uma religião que prega um único Deus, tem a mesma raiz do cristianismo e do judaísmo, tá? Mas existe grupos dentro que são radicais, que infelizmente os terroristas e eles se infiltram dentro do povo que realmente está precisando de ajuda para causar o caos, tá? Então isso vai gerar muitos problemas no mundo e a gente está tendo muitos problemas na Europa por causa disso. Só que isso é assunto para a próxima aula, tá? Então, tarefa, vocês vão ler isso aqui, tá? Deixa eu só passar a página para vocês. A minha filha tá vindo correndo, vocês ignorem, tá? 393, 394, 395, tá? Então vocês vão ler isso aqui e se vocês puderem fazer um resumo do que é cada um, tem parágrafo em cada página que tá marcando bem certinho, que isso aqui é muito importante. Provavelmente eu dou uma tarefa, um trabalhinho sobre isso. Podem anotar no caderno, eu dou um vistinho daí, tá? Se vocês copiarem, fazer um resuminho de um parágrafo, ó. Olha aqui, refugiados ambientais, os refugiados políticos, tá? Praticamente todas as migrações não tem, vocês podem resumir, tá bom? E ó, aqui, ó, fuga de cérebros, tem a explicação. Então, resumindo, por hoje é isso, tá? E a parte da xenofobia, próxima aula eu vou entrar a fundo com vocês. Olá, gente, tá gravando? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de Geografia da Prof. Kelly. E resumindo aqui, um assunto muito interessante de se estudar, que está totalmente ligado com os movimentos migratórios que a gente estava vendo. O que é xenofobia? Xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Só um pouquinho.